Fala galera, mais uma vez estamos aqui. Chamei dois amigos meus, professor Vladimir, professor Oscar, professores do DAFIS, companheiros de trabalho, a galera que fala um pouquinho mais da minha língua, inclusive. O tema que nós vamos falar hoje vai ser sobre pesquisa na universidade. Eles ficam perguntando pra mim, cadê o script? O que nós vamos falar? Eu falei, não, vamos conversar, ué. O negócio aqui é de bater papo Joga na e fogueira. nem nós faz. Joga na fogueira. Exatamente. E não tem script, e conforme a gente vai lembrando de coisas, a gente vai falando. Minto, é óbvio que eu pensei em alguma coisa, mas é livre. Se a gente pensar em outras coisas, não é pra ficar preso, né? Maravilha. Então, o professor Oscar e o professor Vladimir são professores do DAFIS. Eles fizeram um mestrado e doutorado na mesma área de pesquisa e por isso, então, eu já aproveitei para trazer os dois, que tenho certeza que cada um deles vai ter alguma coisa aí, alguma visão, alguma experiência que passou para compartilhar, tá? Então, meus colegas, é o seguinte, aqui a ideia é a gente simplesmente compartilhar as nossas experiências, tá? Então, aqui cabe reclamação, aqui cabe experiências boas, experiências ruins, cabe expectativas, tá? Então, a ideia é essa, é a gente realmente conversar bem tranquilo. Vladimir e Oscar, vocês estão há quanto tempo aqui na UTF? Eu estou há 13 anos, acredito que o Oscar também, um pouco de diferença aí. A gente entrou com 6 meses, 6 meses de diferença, né? Eu entrei em julho de 2008. E eu entrei em janeiro de 2009. Já era o TFE? Já era o TFE. Não era mais o Cefet, né? Nós entramos aí pelas vagas do Reúne, né? Que foi lá um programa, né? Que fomentou as universidades aí. E nesse programa tinha vagas também para professores, como cresceu, né? Foi ampliada a universidade, né? E aí também tinha as vagas e nessas vagas, né? Abriu o concurso e nós entramos. E inclusive, né, esse foi o último edital que tinha vagas para o ensino básico, técnico e tecnológico, que é o chamado EBTT, né? E a partir de 2009 surgiram vagas para professor apenas do ensino superior. Eu entrei como MS, assim, como já bem mais para frente que vocês, mas é que na época ainda o técnico tinha bastante campus ainda, né? Técnico que é o ensino médio, né? Não o tecnólogo. Né? Isso. Então, na verdade, nós somos os últimos a entrar, né, nessa carreira do EBTT, né? Ensino técnico e básico técnico e tecnológico. O Oscar falou aí. Na prática, na hora da aula, não muda nada. Não muda nada. Sala de aula, inclusive, às vezes, o professor do MS acaba dando aula para o técnico, né? Se há necessidade, né? Não tem Conforme a necessidade da universidade, né, da instituição, a gente vai lá. E quando vocês entraram, a gente faz concurso, a gente, né, tem avaliação de currículo, tem prova, escrita, didática, e uma das avaliações são a prova de títulos, que a gente chama, né? Sim. E vocês entraram já com mestrado, com doutorado, já tinha acabado a graduação, como é que foi? Então, nós já tínhamos eu já tinha um mestrado, os caras estavam na mesma situação também. Já tinham terminado, já? Já tinha um mestrado, entramos com o mestrado. Na época que ainda podia-se, né, participar do edital com mestrado. Entramos com o mestrado e aí, no decorrer do tempo, a gente fez o doutorado. Doutorado, como somos da mesma área, né, cristal líquido, a gente acabou entrando junto, né, no doutorado. Que ano vocês entraram no doutorado? Isso foi em 2011, né, Oscar? Foi em 2011, foi 2 anos depois do que a gente entrou na instituição, a gente já foi para o doutorado. E na época, a política, né, para afastamento para doutorado era muito fraca, né? A gente não conseguia vagas para substitutos para você se afastar para fazer o doutorado. É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona quando o professor está já na universidade e quer se especializar, né, melhorar o currículo, trazer outras visões, né, que é o que essas pós-graduação acabam trazendo para a gente.
como é que funciona? Vocês pararam de trabalhar, faziam o doutorado estudando, trabalhando, estudavam e trabalhavam? Como é que funcionou? No meu caso, eu afastei, né? Afastei, eu acho que por 1 ano e tal. Um ano. De 4 anos você de tem que fazer 4 o anos. doutorado, você conseguiu só 1 ano. Isso. E nos outros a gente fazia concomitantemente, né? Trabalhando, estudando. E foi isso, né? Você também? Eu também consegui apenas 1 ano de afastamento na época, né? Que foi bem quase no final já do doutorado. E, na verdade, a gente acabou ficando mais de 4 anos fazendo doutorado, porque o doutorado são 4 anos no papel, né? Só que como a gente começou como aluno não regular, Sim. então a gente acabou ficando quase 5 anos, né? Porque a gente ficou quase 1 ano de aluno não regular, porque o próprio programa não queria aceitar a gente sem o afastamento integral. Então a gente pegou e foi devagar, falando, não, deixa a gente fazer uma disciplina aí e tal. E eles não tinham esse sistema, na verdade, de aluno não regular. E a gente conversou lá e tal, e eles acabaram deixando a gente fazer a disciplina, que era uma disciplina extremamente pesada. Lá onde? Na UEM. E qual que era a disciplina? A disciplina Mecânica Quântica 2, né? E aí, como a gente fez a disciplina e a gente se saiu muito bem na disciplina, então a gente já foi criando um ambiente mais adequado, favorável, né, para a gente continuar. Eles perceberam que vocês tinham a responsabilidade, né? Vocês Exatamente. não estavam ali só para tentar, vocês queriam terminar. Exatamente. E eu lembro que na época o nosso orientador, que foi orientador do mestrado, foi o mesmo também, tanto do Oscar quanto do meu, ele estava querendo se aposentar. Tem uma historinha aí interessante que ele estava querendo se aposentar e nós queríamos fazer o doutorado. E precisávamos dele para orientar a gente, lógico, né? Tem que ter. E aí ele conseguiu passar num concurso para titular, porque lá na UEM você tem que fazer o concurso, tem que participar de edital e tal, e fazer o concurso. Ele passou e tinha que ficar mais tempo daí na universidade na função de titular. E isso veio a nosso favor, né? Ele aí nos orientou, né, nesse tempo aí, antes dele se aposentar. Vocês deram um pouquinho de sorte para manter na mesma linha. Para se manter na mesma linha, na mesma área. A gente teria que ir para outra área diferente daquilo que a gente fez no mestrado. Ele estava com um pouco de receio, porque quando você faz o doutorado, você tem que ter produção científica. E ele ficou com medo de, nesse período que ele já estava querendo se afastar, ele não conseguir produção e aí não conseguir completar o nosso doutorado. Então, ele estava com certo receio, mas aí a gente se dedicou e foi devagar e ele acabou aceitando. Os dois. Mas, então, vocês no fim já tinham uma conexão com a UEM? Já. Né? Fizeram graduação e mestrado lá os dois? Graduação e mestrado. E daí, agora que nós estamos conversando sobre o doutorado, por que vocês não fizeram na UTF? Porque, na verdade, na UTF, na época, não tinha focado na nossa área, né? Então, a gente queria seguir na mesma linha que a gente estava já no mestrado, né? Continuar com cristais líquidos, né? Na nossa área de cristal líquido, né? A gente vinha já do mestrado. Mas se vocês quisessem fazer alguma coisa, a UTF tinha condição de fazer? Aqui em Campo Mourão não tinha. Na época, 2011, Não, 2011, né? Vocês falaram? Nós não tínhamos condições, não tínhamos laboratório, equipamento para a nossa área, né? Para a nossa área. Talvez Curitiba tivesse? Talvez Curitiba, mas eu acho que não. Acho que talvez... Acredito que não. Acredito que não também. Talvez na Federal sim. Né? Na UFPR. Na UFPR. Eu estou direcionando as perguntas dessa forma porque eu quero exatamente que a gente chegue... por que o UEM? Por que o UFPR tem? Por que a UTFPR não tem? Né? Como eu perguntei para eles logo de começo, antes da UTFPR ser o que ela é hoje, antes ela era uma escola técnica, né? Uma escola técnica, uma escola de ensino, máximo ensino médio, né? E ela não tinha esse formato de universidade que tem aí um pouco mais de estrutura, né? Para você desenvolver o tripé,
que é uma das coisas que a gente está discutindo aqui no podcast, é o tripé da universidade, em geral. Ensino, pesquisa e extensão. Exatamente. Né? Então, mas como se a gente for pensar, a instituição como um todo tem 100 anos, né, que o pessoal fala muito isso, né, o TFPR tem 100 anos. Não, é a instituição que foi, inclusive, fundada, que foi evoluindo, né, que tem 100 anos. Como universidade, né, ela é nova. Ela é jovem. Ela é jovem. Então, esse é o principal motivo, né? Como é uma instituição relativamente jovem, então essa que é chamada verticalização, né, de passar da graduação para o mestrado para o doutorado e doutorado, pós-doutorado, ainda é jovem. Tanto é que aqui no nosso campus a gente tem cursos de mestrado, ainda a gente não tem curso de doutorado. Tem pessoal de alimentos, eventualmente está tentando, pleiteando o doutorado. Nós ali no ensino da física também estamos tentando um doutorado na área de ensino de física, mas ainda está caminhando. E a UEM, como já é uma instituição que tem muito mais tempo de vida, né, digamos assim, então lá tem mestrado, programa de mestrado, diversos programas de mestrado. Diversas áreas. Né? Então não sei se vocês estão conseguindo entender. Desde 2011 até hoje, 2022, 11 anos depois, não conseguiu. Não conseguiu. E aí, é fácil, é difícil? A gente que não conseguiu, o que vocês acham sobre criar uma pós, fortalecer um grupo de pesquisa? Nós encontramos muita dificuldade do ponto de vista de fomento, né? Inclusive, a gente não tem fomento para isso. De pessoa também, pessoal. Então, as dificuldades são muito grandes para você fazer, de fato, aqui, né, a pesquisa. Porque um dos grandes problemas é que para você conseguir fomento, você tem que produzir muito. E para você produzir muito, você tem que ter fomento. Então, acaba você ficando numa situação muito difícil. Porque como para você fazer pesquisa em laboratório, pesquisa científica em laboratório, você precisa de equipamentos que, em geral, custam caro. Custam caro. Importados. Então, esses materiais, esses equipamentos precisam de financiamento público, né? E se você não tiver produção científica, você não consegue participar desses editais e conseguir ganhar. A gente, as pessoas, ou melhor, a comunidade em torno da universidade tem uma expectativa da gente, só que a gente às vezes não tem nem como cumprir, né? Porque mãos atadas, seja de dinheiro, seja né? E assim, apesar, por exemplo, na UEM, eu também tenho parceiros na UEM, também fiz parte da minha formação lá na UEM, e apesar de lá ter já uma estrutura, ainda assim, volta e meia, você ia lá tinha que comprar uma fita do seu bolso. Exatamente, a gente passou por isso. Materiais de consumo acetona, ali, né? Insumos aí você tinha que comprar. A gente passou por isso, de alguns momentos lá, comprar uma coisa ou outra. Um reagente. Comprar do bolso, né? E a gente manteve essa parceria com a UEM por muitos anos, e está mantendo até hoje, né? Já justamente por isso, porque eles têm equipamentos lá que a gente não tem aqui, né? E aí a gente acaba utilizando os equipamentos de lá, o laboratório de lá. Então, tanto é que a UTF tem esses projetos que é chamados bipartites, né? Que você pode fazer pesquisa numa outra instituição, né? E estando trabalhando aqui, né? Então, você pode cumprir algumas horas de atividade lá na outra instituição, né? Que é algo interessante. Interessante, porque como a gente já mostrou, conversamos, pela Universidade da UTF ter essa conversão para o formato universitário muito recente, né? A nossa parte de laboratório, de pesquisa, ela ainda está engatinhando em relação às outras. E requer muita dedicação do professor, né? Porque ele acaba tendo que se deslocar, né, para um outro ambiente,
E isso não é custeado. Esse deslocamento a gente tira do bolso, né? Exato. Por nossa conta própria. Então a gente se desloca para lá para fazer pesquisa, porque a gente também quer crescer na parte de pesquisa, né? Cumprir esse papel, né? Esse tripé de ensino, pesquisa e extensão. Ótimo ponto, Oscar. Por que a gente faz pesquisa, cara? Por que vocês fazem pesquisa? A gente faz pesquisa porque, na minha opinião, primeiro, porque a gente quer que a sociedade evolua, que as coisas evoluam, né? E o que faz as coisas evoluírem, né? É justamente a pesquisa. Acho que sem pesquisa você não tem desenvolvimento de tecnologia. Exatamente. Entendeu? Você tem que ter a pesquisa básica para você, pouco a pouco, desenvolver tecnologia. Assim foi com todas as coisas que a gente tem hoje, né? Televisão, né, de LED, essas coisas aí que primeiro teve que ter. Estou falando da nossa área aqui, que é cristal líquido, né? Então, todos os monitores, todos os displays que você tem, passou por uma pesquisa básica de cristal líquido aí para chegar nessa tecnologia. Então, se a gente pudesse pensar assim, um resumo bem básico, sobre por que fazer pesquisa. Não adianta ficar só comprando as coisas lá de fora pronto. Não adianta. Não adianta. A gente tem que evoluir junto, né? Então, mas o Brasil não tem lá institutos de pesquisa? Por que tem que ser a universidade que tem que fazer isso? Justamente por causa do preço que é se fazer pesquisa, né? A pesquisa é cara, então nem sempre você tem resultados garantidos. Então você se dedica muito, você tem um custo elevado e nem sempre você tem um resultado garantido. E isso jamais a iniciativa privada, né, vai investir com um risco tão alto de investir um dinheiro sem saber se você vai ter retorno ou não, né? Então por isso que eu acho que é o principal ponto da gente ter a necessidade de investimento público para se fazer pesquisa. Exatamente. O formato brasileiro de pesquisa, ele é exatamente isso que o Oscar falou. Ele acaba sendo punitivo, porque em outros lugares do mundo, onde a iniciativa privada ela faz, eles têm algum tipo de abatimento de imposto, eles têm algum tipo de próprio fomento do Estado. A iniciativa privada pode participar. O Brasil até tem alguns que é isso, mas são muito poucos. E participa dos resultados, né? E é óbvio, né? As leis atuais, elas não são muito favoráveis para a iniciativa privada fazer as associações com as instituições públicas, e às vezes realmente, no Brasil, a nossa infraestrutura ela não é atrativa para se fazer pesquisa atualmente, né? E é uma coisa que a gente percebe que nós precisamos, né, como sociedade, pensar em como melhorar isso daí, né? Mas enquanto isso a gente está tentando fazer a nossa parte aqui, com né? certeza, exatamente. Pesquisar. Um exemplo foi agora na pandemia, mesmo com todos os investimentos privados, né? Os grandes investimentos mesmo para combater a pandemia foram investimentos públicos, né? Para produzir vacina, a grande maioria foi em investimentos públicos. Eu estava vendo que a própria vacina da Pfizer, que é um laboratório privado, foi financiada pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos. Exatamente, então esse é um ponto muito importante. Mas eles têm a infraestrutura para isso. Aqui no Brasil, quem que fez foi a universidade, dentro do Butantan. Dentro do Butantan. Porque realmente ter uma externa, nossa, burocracia nem sei se conseguiria, se poderia, né? Demora bem mais, demora. Né? É bem mais difícil. Né? E essa parte que nem você estava falando aí de pesquisa fundamental, né? A gente chama de física básica, mas eu prefiro chamar de física fundamental. É só mais bonito, mas é a mesma coisa. Né? Eu tive a oportunidade, durante meu doutorado, conhecer um professor que se chama Mário Baix. Ele é argentino, mas trabalhava aposentado hoje, né? Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o doutorado. E ele, na pesquisa de pós-doutorado dele, ele estudou um efeito que o pessoal já conhecia, mas não tinha muito conhecimento, né? E aí ele fez essa pesquisa, avançou dentro de um grupo de pesquisa na Alemanha, né? E aí, beleza, estágio pós-doutorado dura de 1 a 2 anos, onde você vai a algum lugar e
é um dos tipos de pesquisa, de forma de pesquisa que a gente pode atuar, né? Você vai em algum lugar e, ou no pós-doutorado, ou você ensina alguma coisa que você sabe, aplicando, ou você vai especificamente para aprender alguma coisa nova, né? O pós-doutorado funciona dessa forma, né? E ele foi lá, ele foi pesquisar, aprender mais sobre essa técnica e no fim ele conseguiu explicar esse fenômeno, um fenômeno físico extremamente fundamental. Só que o laboratório onde ele fez o pós-doc continuou fazendo a pesquisa nesse negócio e foi o que desenvolveu a tecnologia hoje que a gente usa nos HDs SSD. Olha só. Olha aí. Que foi o Nobel de 2010, 2009. O orientador dele do pós-doc era o francês lá, o Fertz, uma coisa assim, não sei. Mas veja que uma tecnologia que hoje nós temos no celular, em qualquer lugar, a gente tem o HD SSD, que é mais rápido, é mais seguro a batidas, essas coisas, né? Surgiu de um estudo fundamental de um físico, né? Brasileiro. Que ele se chama brasileiro, tá? Mas ele é argentino. Ó, o Paulo tocou num assunto muito interessante nessa questão da física fundamental, porque voltando no que a gente estava falando da questão da pesquisa, porque você faz pesquisa hoje, elementar, e você não tem uma aplicação direta. De repente, essa aplicação vai surgir daqui 10, 15, 20 anos ou até mais, né? No caso do cristal líquido mesmo, os primeiros comportamentos que eles verificaram, que algumas moléculas lá tinham um limite de aplicação do campo magnético. Quando você ia aumentando o campo magnético, chegava um momento que as moléculas ou aglomerado de moléculas, elas ficavam susceptíveis àquele campo magnético, né? E isso teve grande aplicação anos depois, quando verificaram que algumas moléculas também ficavam sujeitas ao campo elétrico. E aí foi onde se orientavam com o campo elétrico. Mudavam, né, a direção com o campo elétrico. E aí foi onde começou as outras pesquisas para chegar ao ponto que a gente tem hoje de displays aí de tudo quanto é tipo. Segura esse pensamento, Oscar. Peraí, essa era a próxima parte que eu ia perguntar para vocês. Então a gente falou em pesquisa geral, né? Falando um pouquinho já das dificuldades, falando um pouquinho de experiências que vocês tiveram aí dentro da linha de verticalização, né, do conhecimento de vocês. E agora eu ia exatamente perguntar o que é essa linha de pesquisa de vocês, de cristal líquido. Dentro da física, ela é uma área imediata, ela está dentro de um subgrupo, como é que é? Apesar do cristal líquido ser uma coisa que o pessoal está acostumado aí, nesses displays celulares, tela de celular, televisão e tal, no nosso caso, nós mexemos com um cristal líquido um pouco diferente desse cristal líquido que é usado, né, nos computadores e tal, e celulares. Esses dos computadores aí, dos celulares, são conhecidos como termotrópicos. O que é um cristal líquido? É um cristal, aglomerado. eu sei, é um arranjo atômico que se repete e tal. Na verdade, o líquido não tem repetição nenhuma. E o que é? De uma maneira muito simplória, a gente falando para o pessoal aí, o cristal líquido é um estado intermediário da matéria. Ela tem características de sólido cristalino, mas também tem características de um líquido, né, homeotrópico aí, digamos assim. E aí, nesse estado intermediário, como o Oscar falou, foi possível orientar as moléculas, as micelas, e surgiram, então, aplicações tecnológicas. No caso em que a gente trabalha, o cristal líquido, nós trabalhamos com um cristal líquido liotrópico. Em vez de trabalhar com moléculas, a gente trabalha com micelas, que é um aglomerado de moléculas que forma uma espécie de, uma célula, né? Que você pode ter alguma coisa dentro, né, separado do que está fora. Isso a gente consegue misturando alguns reagentes aí, álcool, água, mais alguns, como chama lá? Surfactantes. Os surfactantes, e você consegue essas micelas. Qual é o formato? Ela é bastão, é bolinha? Isso ainda tem um pouco de dúvidas ainda, né? Mas acredita-se que tem umas que são mais compridinhas, parecido a um cilindrinho, né? Outras que pode ser parecido com uma bola de futebol americano. Meio espichada, né?
espichada, né? E outras em formato de tipo uma bolachinha, assim, um disquinho. Um disquinho mais gordinho. Gordinho, isso. Então, ainda se tem alguns Dúvidas, pesquisadores, alguns pesquisadores acham que é um formato só, que dependendo da temperatura, ele vibra mais numa posição ou vibra mais em outra posição, né? Mas ainda tem esse questionamento ainda. Quem sabe nos próximos anos alguém responda essa pergunta de maneira definitiva. Então, por exemplo, dentro da linha de pesquisa de cristais líquidos, ainda tem uma subdivisão, é isso? Sim. Isso. Tá. E aí, os dois têm essa dúvida sobre formato, eu digo assim, vamos separar da linha de cristal líquido que dá para ser usado em telas e a linha de pesquisa que vocês levaram, Certo. né? Nos dois não se sabe o formato, os dois se sabe sobre esse comportamento meio campo elétrico, magnético. O que se sabe de um, não sabe de outro? Sim. Isso é mais no liliotrópico, né? Porque o liliotrópico, ele é um aglomerado de moléculas, né? Então, como é um aglomerado, ele vai formar essas micelas. Então, o formato dessas micelas no liliotrópico que não é bem definido ainda, né? Tem-se um grupo que acredita Nesse comportamento vibracional e outro que acredita nesse comportamento estabelecido. De formato de micelas. E já no termotrópico, como já a molécula, então a molécula já se consegue ter mais detalhes do formato. Vai ser maiores, inclusive. Maiores. Aglomerados. Então aí você tem menos dúvidas sobre esse formato. Uma coisa importante de se dizer é que no termotrópico, esse usado nessas tecnologias todas que nós temos aí, ele é susceptível a campo elétrico. No caso do liotrópico, que é a nossa área de pesquisa, ele é susceptível a campo magnético, certo? Então é diferente. A orientação das moléculas, no caso do termotrópico, e das micelas, no caso do liotrópico, são por campos diferentes. Tá? Entendi. Okay? E ainda, como você disse, é pesquisa fundamental, né? É pesquisa fundamental e ainda há muito que se estudar em cima disso. A gente estuda as propriedades físicas, né, desses materiais. Né? Estamos entendendo o comportamento, né? A propriedade física desse material. E dessa parte de vocês, alguém já fez algum tipo de aplicação? Não vocês, que não é o objetivo. Inclusive, essa é uma das coisas das pesquisas. Cada pesquisa tem várias partes, né? Uhum. Aí tem o pessoal que pesquisa já como aplicar imediatamente alguma coisa, e tem outros que é a parte fundamental, né? Mas, assim, não vocês, o pessoal já fez alguma aplicação desse tipo de cristal líquido? Não. Por enquanto, não. Há um vislumbre, né? uma ideia, né? Talvez um ansejo aí de que isso possa estar mais conectado com a área da saúde, certo? Na área biológica. Porque você tem algo que se parece com uma célula, que dentro tem uma substância e fora é outra. Você pode usar certo? como aqueles que carrega, por exemplo. Exatamente. Sim. Digamos assim, por hipótese, tá? Isso aqui é uma hipótese, é uma coisa que a gente não sabe se pode acontecer ou não, mas uma hipótese. Algo que você pode colocar um medicamento dentro, certo? Esse medicamento, se ele ficar exposto no corpo, ele pode causar, digamos, alguma reação. Então, se ele está encapsulado, ele pode ser levado sem causar nenhuma reação por onde ele passa. Vai no local onde você precisa que esse medicamento atue e, através de um campo magnético ou coisa do tipo, você abre a cápsula e o medicamento vai atuar onde é necessário. Isso é uma ideia que a gente sempre imaginou, né? Imaginou, mas nós não sabemos ainda como fazer isso, certo? Mesmo porque, de repente, o corpo pode ter reação com o material da cápsula. Então, o material da cápsula terá que ser inerte ao corpo, né? Ao sangue, ao tecido por onde ele vai passar, digamos. Né? Mas há esse vislumbre, né? Talvez até nem aconteça, mas há esse vislumbre na área da saúde, na área biológica.
E para isso tem que saber tudo o que for Tem possível. que estudar tudo Exatamente. sobre ela antes de você... Por isso que é um processo lento, né? Como na farmacologia, né, na indústria farmacêutica, então há uma pesquisa muito grande em cima de um medicamento para você colocar ele no mercado, né? Por isso o medicamento, como diz, tem o genérico, tem Similar. Similar. o similar e tem o que foi produzido De pelo referência, laboratório, de referência. o de referência. Ele é caro, porque houve pesquisa em cima, né? Dosagem, os sais, né? Concentração, pureza, então tudo custa, né? Custa caro. Exatamente, né? Os avanços, né, não acontecem em pesquisa, como a gente já falou, né? E às vezes a gente, não sei vocês já ouviram isso, né? Mas às vezes a gente ouve as pessoas falando, para que universidade pública? Para que fazer pesquisa, gastar com dinheiro em pesquisa, né? Eu já até cutuquei essa história. Compra tudo lá de fora, né? Sim. Só que a gente fica dependente. Fica dependente. Né? A gente fica aí na mão de amanhã de ficar na fila depender de vacina, por exemplo. Né? A gente acabou de passar isso daí. Perfeitamente. Ficamos na fila. Né? Nós tínhamos aí condição de produzir e ficamos, né, na dependência dos outros, né? Exatamente. E aí, se a gente tivesse mais condição, se a gente tivesse mais acesso, mais estrutura, às vezes a gente poderia ter, até na verdade, ganhar dinheiro vendendo para os outros, igual eles venderam para nós. Exatamente. Sim. Né? Se a gente tivesse acompanhado aí o ritmo da demanda, a gente poderia ter, na verdade, ganhado dinheiro dessa forma. Se houvesse um fomento, né? Se houvesse uma linha. A gente estava, inclusive, sobre fomento, nós estávamos conversando esses dias, né? Tudo que a gente acaba conversando aqui, em algum momento a gente já falou, né? Tomando um café, aqui é só água mesmo, a infraestrutura não nos permite. Mas a gente estava falando esses dias que, às vezes, a gente sente falta de ter um projeto nacional de pesquisa, né? Então, por exemplo, vocês pesquisam uma coisa que vocês são familiares, que vocês já têm conhecimento, que vocês têm algo para contribuir de verdade, né? Mas, às vezes, e eu também tenho a minha linha de pesquisa, que não vejo tão cedo uma aplicação, né? E a gente às vezes olha, né, para os fomentos. Fomento que o Vladimir fala são editais que às vezes alguns órgãos, né, do Estado ainda mantêm para a gente comprar alguma coisinha aqui, né, como vocês falaram, reagente, uma reposição do material, alguma coisa, mas não há vamos agora investir em, sei lá, alguns anos atrás até tentaram, grafeno, por exemplo, da vida, né? Vamos investir agora em cristal líquido, porque está muito caro importar da China essas telas, nós precisamos baratear esse custo produzindo aqui, né? A gente estava discutindo esses dias que falta não só dinheiro, mas para o dinheiro que tem, um certo direcionamento dos interesses locais. O que Campo Mourão quer que pesquisa? Nós estamos aqui na região da Concan, eles chamam, né? Concan. O que a região onde a UTF-PR está inserida, ela precisa que a gente pesquisa? A gente pode até tentar descobrir, mas aí, eu sei o que eles querem. Só que aí eu vou lá nesses órgãos de financiamento, preciso de dinheiro para pesquisar tal linha de... Não tem dinheiro para isso. Ninguém quer isso daí, é só Campo Mourão que precisa disso daí. Eu não vou dar dinheiro, abrir um edital no Brasil inteiro, sendo que é só Campo Mourão que vai... Né? A gente não tem um direcionamento para, de uma forma mais direta, atender a comunidade, né? Tem coisas que a gente não vai conseguir realmente, e como vocês já falaram, né? A gente às vezes vai produzir conhecimento para daqui 10, 15 anos ver uma aplicação na medicina, ver uma aplicação, né? Mas tem coisas que a gente pode usar para fazer aqui, só que a gente não tem motivação, a gente não tem, né,
de imediato, assim, é como fazer isso para a população, né? Exatamente. Mas a gente continua firme e forte, né? Porque, em particular, eu gosto de pesquisa. Eu também gosto. Também gosto muito. Eu acho que é desafiadora, né? Às vezes a gente, agora não só falando da universidade, mas a gente, nos nossos trabalhos, seja você em casa, às vezes a gente fica com preguiça de fazer nosso trabalho por não ter motivação de fazer aquilo, né? E a pesquisa é um negócio que eu gosto, é um negócio que me motiva, que me traz essa curiosidade, essa vontade de saber e em particular, eu faço por gosto também. É entender a natureza, né? Na verdade, a pesquisa você vai buscando entender qual o mecanismo, né? O que acontece em determinada situação. É isso. Como que se comporta aquele material, né? Exatamente. E a física, ela faz bastante isso, né? Faz. A física é entender, né? Eu costumo brincar com os alunos que falam assim, o físico inventa, explica e o engenheiro vai lá e ganha dinheiro em cima. A gente acaba entrando em química, entrando em biologia, entrando nas outras áreas, para poder entender, né? Essas coisas. Mas é isso. Muito bem. É isso aí, galera. Pessoal, eu acho que deu para entender um pouquinho sobre o que a gente faz aqui nas linhas de pesquisa, as dificuldades, né, as esperanças, porque a gente não faz assim só por fazer. A gente faz porque a gente vê que temos alguma coisa para oferecer, a gente tem alguma coisa. O Brasil precisa disso, né? Sim. E não dá para a gente ficar só dependendo de importação, que vai ficar mais caro, né? E quando você importa, você manda dinheiro embora, né? Exatamente. E aí nós temos aí que aproveitar a riqueza que o Brasil tem para gerar mais riqueza. E uma das formas é exatamente a pesquisa. Fazendo né? pesquisa. Descobrindo alguma coisa que não só resolve o problema local, mas que acaba servindo para outras pessoas, outros países, né? Tudo começa com a pesquisa. Né? A gente não sabe hoje o que a gente pode aí ter. Mas é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês terem aceitado. Eu que agradeço. A gente agradece esse bate-papo. Vocês estavam na correria. Não, foi muito bacana e é um assunto agradável, né, que a gente poderia ficar muito tempo aqui batendo papo, falando a respeito de pesquisa. Mais uma vez, obrigado. Obrigado para você que tem assistido. Até mais aí, pessoal. Os vídeos e em breve a gente vai ter mais material. Se você tiver uma curiosidade sobre algum tema, alguma coisa que a gente faz aqui na universidade, talvez numa próxima conversa eu possa trazer alguém que possa responder aí as suas curiosidades, seus questionamentos. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. Valeu, Oscarzão. Valeu, Vlad. Obrigado.